Vamos nessa então, abrindo a nossa pauta, porque o presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura sua suposta tentativa de interferência na autonomia da corporação. O inquérito está paralisado desde 17 de setembro em razão da indefinição sobre o depoimento do presidente da República. No documento, a AGU informa ao STF o desejo de declinar do meio de defesa que lhe foi oportunizado unicamente por meio presencial no referido despacho, em referência ao depoimento. O governo tentava autorização para que Bolsonaro pudesse apresentar depoimento por escrito, em vez de comparecer presencialmente. A abertura do inquérito foi autorizada no final de abril e tem como base a denúncia feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pediu demissão, alegando uma tentativa de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger familiares e aliados. Aliás, a própria PF, Moro afirmou que ouviu de ministros do Palácio do Planalto que o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, é ligado ao chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores bolsonaristas que usa as redes sociais para atacar adversários do presidente, e disse ainda que foi alvo de ataques desse grupo após ter deixado o cargo de ministro. Paulo Figueiredo, você começa nesta tarde. Bom, qual é a origem dessa palhaçada de inquérito de interferência na Polícia Federal? O senhor Vaidade, né, o ex-ministro Sérgio Moro, resolveu sair do governo dando um espetáculo. Convocou uma entrevista coletiva, quando ainda era ministro, para anunciar que estava deixando o governo, tudo em nome da sua biografia, né? No ato, ele alegou que o presidente Jair Bolsonaro estava tentando interferir na PF, na Polícia Federal, insistindo na nomeação de uma pessoa da sua confiança, e que supostamente isso talvez fosse para proteger alguém da sua família. Ele não falou isso não, mas insinuou. E quem era a tal pessoa que o presidente Bolsonaro estava tentando nomear para a Polícia Federal? Era um amigo do bar? Era um desqualificado? Não, era um delegado da Polícia Federal, como exige a lei. Por um acaso, era um delegado que era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Mas o presidente estava interferindo na Polícia Federal, afinal? A quem a lei atribui a prerrogativa de nomear o diretor da Polícia Federal? É ao ministro da Justiça, que era o cargo que o Sérgio Moro ocupava? Não. A lei expressa em dizer que a decisão cabe ao presidente. Ah, mas o Ramagem, né, o delegado Ramagem, que era a pessoa do caso, era de confiança do Bolsonaro. Mas era para ser da confiança de quem? Do Moro? Se o presidente, que tem a prerrogativa de nomear o delegado da polícia, diretor da Polícia Federal, não vai nomear uma pessoa da sua confiança? Vai nomear uma pessoa da confiança de quem? Do Moro? Ué, se o Moro quisesse nomear o diretor da Polícia Federal, bastava ele concorrer à presidência e ganhar. Aliás, ele vai ter essa oportunidade em 2022, parece que ele quer bastante, mas em 2018 ele não fez. Então, a lei determina que essa era uma prerrogativa do presidente Bolsonaro. Os depoimentos dos envolvidos, tirando do Moro, foram todos constrangedores. Ninguém sequer conseguiu atribuir nada de interferência ao presidente. Nenhum dos participantes, nenhuma das pessoas que o próprio Moro indicou que supostamente apontariam essa tal interferência, alegaram que o presidente de fato interferiu na Polícia Federal. Daí agora teria a oitiva do presidente, que normalmente seria feita por escrito, mas por uma determinação do nosso todo-poderoso STF, decidiu-se que seria presencialmente. O investigado é sempre o último a ser ouvido, né? Então essa seria a última fase do processo. O presidente optou pelo seu direito constitucional, que todos nós temos, ele, você, eu, de não se manifestar. Fez muito bem, porque não há nada a ser manifestado. Ele cumpriu a lei. Agora que, se houver indícios contra ele, que tome as providências tomadas. Quanto a essa questão do gabinete do ódio, eu confesso a você, Paulo, que eu não entendi até hoje. Mesmo com toda essa conversa, eu vejo bastante cobertura na imprensa, vejo esse termo ser bastante usado, mas até hoje eu não consegui entender exatamente o que é o gabinete do ódio. Ele é um grupo de pessoas que fala mal dos adversários do presidente? O nome disso não é militância? Olha, queridos, lamento, ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, eu lamento, mas quem está no debate público é caluniado e ofendido todos os dias. O Moro quis virar político, então ele tem que aturar o jogo político.
Eu não sou político e sou vítima disso o tempo inteiro. Aliás, a nossa colega Thaís ontem estava sendo covardemente e injustamente atacada nas redes sociais pelo gabinete do ódio do Boulos. Aparentemente ela, como eu, não ligamos para isso. A gente não liga para isso, mas é da vida. Quando é alguma coisa mais séria, tem que sim haver processo de calúnia, injúria, difamação. Eu acho até que a lei brasileira podia ser muito mais dura com isso e as indenizações deveriam ser muito maiores, porque é sim um caso sério. Mas gabinete do ódio, um grupo articulado dentro do governo, olha, teve CPI, teve um monte de coisa e ninguém conseguiu provar que isso existe ainda. Thaís Oyama. Só para fazer observação, militância é uma coisa e pode ser odiosa, mas ela está livre para existir. Quando se fala em gabinete do ódio, tem uma diferença aí na acusação. Ao menos as pessoas que acusam a existência do gabinete do ódio, elas falam isso porque tem a diferença de que há funcionários públicos sendo pagos para disseminar o ódio. Essa é a diferença. Funcionário público entre a não pode ter militância. opinião? Peraí, Paulo. Ele não pode ser pago para disseminar uma opinião, Paulo, em favor de quem ele, para quem ele trabalha, e com dinheiro público, né? Isso eu acho que você é capaz de entender essa diferença. Claro, então, uma coisa é uma militância, embora odiosa, outra coisa é você militar odiosamente sendo pago por nós, por mim, por você, pelo Josias, pelo contribuinte. Essa é a diferença. Eu queria Voltando entender, à pauta. Desculpa te interromper, Thaís, mas eu só queria entender. Então, eu sou um funcionário público, eu sou do gabinete do deputado Josias das Couves, sei lá, qualquer coisa. Eu não posso me manifestar em favor do meu deputado? Mas é claro que pode, Paulo. Essa pergunta retórica é um pouco infantil para você fazer. É claro que você pode. O que você não pode é prestar serviços para o seu chefe, pago por mim, pelo Josias, por você e para quem não tem nada a ver com o seu chefe. Mas eu estou no gabinete. Essa é a diferença. Eu estou no gabinete dele. Eu vou prestar serviço pago por quem? Quem está pagando não é o seu chefe, Paulo, é o contribuinte. Não sei se você sabe. Eu entendi que, claro que é o contribuinte. O meu chefe não tem dinheiro. Então eu posso continuar? Não, mas eu só queria que você me explicasse. Como é que você prova que essa pessoa... Mais do que isso, eu não consigo falar. Mais do que isso, eu não consigo ir. Além disso, eu não consigo ir. Se você não é capaz de entender uma coisa que eu acho básica. É que eu acho que você não é capaz de... Bom, vamos tentar de novo. Qual que é a dúvida, pontualmente? A dúvida, pontualmente, é a seguinte. Como é que você prova que um assessor parlamentar ou assessor do governo, o que quer que seja, está manifestando uma opinião só porque ele está sendo pago para isso? Você não acha que é mais normal que as pessoas contratem pessoas que compartilham das suas opiniões? Você não acha que isso é o mais normal? Como é que você vai provar que existe gabinete do ódio? E não sou só eu que estou falando isso, não. Sabe qual que acontece? Eu sei que você talvez não consiga explicar, ou talvez eu não consiga entender, mas até agora ninguém conseguiu provar que existe esse tal gabinete do ódio. Isso é um recurso que a imprensa usa muito para tentar calar a militância. Eu vejo militância raivosa de todos os lados. Eu sou contra todas elas, tá, Thaís? Você sabe disso. Aliás, você sabe disso. Sou contra todas as militâncias raivosas. Agora, não vou cercear o direito de quem está nomeado no gabinete de alguém. Ele tem o mesmo direito de se manifestar do que eu e você. Ok. Thaís. Eu não sou contra as militâncias raivosas, Paulo, como eu já falei. Elas têm livre direito de serem raivosas, audiências de não saber escrever, inclusive tudo isso. O que eu sou contra, volto a repetir, é você pagar essa militância odiosa com dinheiro público. Isso está na justiça. Tem vários inquéritos aí investigando isso. Tem fake news, comissão de fake news na Câmara, em várias instâncias está sendo investigado, não cabe a mim provar. Agora, uma coisa é, de novo, uma coisa é militância por ideologia, por convicção, por que quer que seja. Outra coisa é militância porque você está recebendo dinheiro para militar. E dinheiro público. Eu, não sei se você não se importa em pagar essa militância, eu não estou afim de pagar militância para falar mal de adversário de quem quer que seja. Eu não concordo com isso, não. Se você não se importa de gastar seu dinheiro com isso, o problema é seu. Agora, posso terminar minha pauta? Segue, Thaís, por favor. Então tá, na verdade vou começar, né? Então, vamos lá, desde o início. Falando sobre o fato de o Celso de Mello, o ministro que se aposentou agora, ter se aposentado e, antes disso, ele determinou o depoimento presencial do presidente. Aí, o que fez? O presidente, por meio da AGU, da Advocacia Geral da União, pediu que esse depoimento fosse feito por escrito. E agora a decisão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que falou que ia levar isso para plenário, mas até agora não fez isso. E aí eu queria lembrar que o ministro Alexandre de Moraes é o mesmo ministro que tomou várias decisões que contrariaram o presidente Bolsonaro nos tempos recentes. E a principal delas foi justamente essa que o Paulo se referiu. Ele vetou, em decisão monocrática, a contratação
do delegado Alexandre Ramagem, que além de delegado, é amigo do clã Bolsonaro, amigo dos filhos do Bolsonaro, foi segurança do então deputado Jair Bolsonaro, depois da facada, tudo mais. Então ele tem uma proximidade muito grande. É o tipo de sujeito que bebe, como gosta de falar o presidente, toma tubaína com ele no bar, esse tipo de coisa, né? Então, o Alexandre Ramagem é esse ministro que, em decisão monocrática, vetou a contratação, a nomeação do Alexandre Ramagem para o cargo mais alto da Polícia Federal, que é diretor da Polícia Federal. Bom, o presidente agora diz que ele não quer, muito obrigada, não, prefiro não depor. Vamos ver se ele pode querer ou não querer, né? Mas do ponto de vista da defesa do Bolsonaro faz todo sentido, porque ele não quer, evita com que o presidente apareça como um interrogado na Polícia Federal e evita também o risco de o presidente produzir provas contra ele mesmo. E aí eu quero relembrar o que é esse inquérito, qual que é o ponto que pegaria o presidente Bolsonaro. Por quê? Para rememorar o caso, o ex-ministro Sérgio Moro apontou aquela fatídica reunião de 22 de abril, a reunião ministerial, como o momento em que o presidente, diante de todos os ministros, ameaçou demitir ele, Moro, caso ele não trocasse o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E daí o vídeo da reunião mostra o presidente dizendo, segundo o ministro Moro, seria em relação à Polícia Federal, que ele não iria esperar familiares e amigos serem prejudicados. Na verdade, não foi essa palavra que o presidente usou, mas eu estou tentando ser mais educada aqui do que ele. Aí a versão oferecida na época pelo Palácio, porque logo depois foi aberto o inquérito e os generais trataram de dar depoimentos. Então, por meio dos generais, a versão que foi oferecida pelo Palácio foi a de que teve um grande mal-entendido. Na verdade, o presidente não estava querendo falar sobre a PF, não estava falando da PF, estava querendo falar sobre a segurança pessoal dele. Então, o que era ruim e que estava prejudicando os amigos e os familiares dele não era a PF, seria a segurança pessoal que ele estava se referindo. Essa foi a versão. O general Luiz Eduardo Ramos, que foi um dos que deram depoimento, ele falou isso, né? Disse textualmente, o presidente estava falando da segurança pessoal dele, não estava se queixando da Polícia Federal do Rio. E quem que é o responsável pela segurança pessoal do presidente é o GSI. Quem que é o comandante do GSI é o general Heleno, que também deu um depoimento muito cuidadoso, corroborando, bem coadunado com o depoimento do colega dele, o general Ramos. Então, em suma, é isso. Segundo a versão desses generais, as ameaças de demissão que o presidente fez na fatídica reunião do dia 23 de abril não se dirigiam ao Moro, foi tudo mal entendido. Elas se dirigiam ao general Heleno, que é o chefe do GSI e que é o chefe da segurança dele em última análise. Só que o que acontece? Inclusive, o general Ramos, num determinado trecho do depoimento, ele fala assim, aí o presidente reclamou, e ele fala assim, olhou para a direção em que estava Heleno, para reafirmar que o presidente estava reclamando, não era do Moro, estava ameaçando de demissão, não o Moro, mas o Heleno. Bom, só que essa versão, para lembrar, ficou rapidamente prejudicada porque o Jornal Nacional deu uma matéria dizendo, lembrando, registrando que recentemente, havia pouco tempo, vários agentes de segurança, inclusive o chefe de segurança pessoal do presidente, tinha sido promovido, ou seja, no Rio de Janeiro, inclusive. Vários funcionários da segurança do presidente, inclusive no Rio de Janeiro, tinham sido promovidos ou elogiados. Portanto, não fazia o menor sentido o presidente estar vociferando contra a segurança pessoal dele naquela reunião. Então, sem nenhuma dúvida, seria precisamente esse o ponto que os interrogadores do presidente tocariam caso ele não declinasse do convite que lhe foi feito, né? Então, seria essa a contradição. Mas vamos ver se o STF vai engolir essa recusa do presidente, essa educada recusa do presidente em depor. Josias. O presidente Bolsonaro desistiu de prestar esse depoimento no inquérito em que ele é acusado pelo Moro de tramar o aparelhamento político da Polícia Federal, porque ele deseja apressar o arquivamento do caso. Ele está convencido de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não vai denunciá-lo e quer adiantar o relógio. Não são negligenciáveis as chances de que o Bolsonaro obtenha do plenário do Supremo
o acolhimento do seu pedido para ser interrogado por escrito. Mas isso levaria a uma nova prorrogação do inquérito, algo que o presidente não deseja. Nesse caso, como em tantos outros, a posição do presidente Bolsonaro zigue-zagueou como um bêbado solto nas ruas na alta madrugada. No dia 3 de junho, falando para os seus devotos ali no cercadinho do Alvorada, o presidente disse: a PF vai me ouvir, estão decidindo se vai ser presencial ou por escrito. Para mim, tanto faz. Ele não ignorava, nessa ocasião, as vantagens de um interrogatório escrito. Ao vivo pode titubear, dizia o presidente, mas ele parecia dar de ombros para os riscos. Posso conversar presencialmente com a Polícia Federal sem nenhum problema. 3 meses depois, quando o então ministro Celso de Mello ordenou à polícia que tratasse o Bolsonaro como qualquer investigado, a teatralização foi substituída por uma certa preocupação. E a Advocacia Geral da União recorreu para pedir a equiparação do Bolsonaro ao Michel Temer, que desfrutou da prerrogativa de prestar depoimento por escrito à Polícia Federal quando estava lá no Planalto. Antes de se aposentar, o Celso de Mello votou pelo indeferimento do pedido, mantendo o depoimento presencial, e o julgamento foi suspenso e está paralisado desde então, desde 17 de setembro, se não me engano. A pretensão do Bolsonaro de abrir mão de depor é que o Supremo devolva imediatamente os autos para a Polícia Federal, para que a polícia providencie as conclusões finais. Seja qual for a decisão do Supremo, o Bolsonaro dispõe, como investigado, do direito constitucional ao silêncio. Se ele não quer falar, cabe à Polícia Federal informar o que apurou nessa sua investigação. E, ironicamente, o que se diz na Procuradoria é que o presidente foi beneficiado, nesse caso, pelos 2 personagens que ele mais criticou, o Sérgio Moro e o Alexandre de Moraes. Ao desembarcar do governo, o Sérgio Moro denunciou uma trama para colocar a Polícia Federal a serviço da família e dos amigos do presidente, algo que seria executado. Ao suspender a nomeação do Alexandre Ramagem, o amigo da família Bolsonaro, para o cargo do diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, do Supremo, evitou o que poderia ser visto como um início da execução da trama a que se referia o Sérgio Moro. Com isso, não haveria sobre a mesa elemento para acusar o presidente de um crime que não chegou a ser cometido. Os indícios estão aí, as escâncaras, as frases do presidente na reunião ministerial, fatídica reunião de 22 de abril, troca de mensagem dele por WhatsApp, defendendo a substituição do então diretor-geral Maurício Valeixo, da Polícia Federal. E é preciso considerar toda a coreografia, né? O presidente, quando nomeou o Sérgio Moro, tem declarações, estão disponíveis no YouTube, diz que ele teria carta branca, nomearia quem ele bem entendesse, poderia trazer todo mundo de Curitiba, foi o que fez o Sérgio Moro. Colocou gente no COAF, colocou gente na Polícia Federal, e isso foi festejado pelo governo. Depois, o presidente começou a fatiar isto como um salame. Tirou o personagem que o Moro tinha colocado no COAF, queria substituir o da Polícia Federal. Então, havia sim a intenção de interferir, tratar isso como uma coisa normal. O presidente tem direito de nomear, evidente que tem direito. Agora, a cenografia era de uma intervenção, mas não há, até onde a vista alcança, um cometimento de crime, obstrução de justiça, algo que se possa acusar o presidente de ter praticado. Daí a convicção de que vai ser arquivado e a pressa para encerrar